meus irmãos da Casa Reencontro, boa noite. Espero que todos estejam bem, suas famílias também. Espero que sejam seguros e sadios. Na noite de hoje nós conversaremos um pouquinho sobre o capítulo 11 da página que fala das instruções dos espíritos, a lei do amor, mas eu vou convidá-los a ler esse capítulo que fala da lei do amor, que fala das nossas necessidades de evolução e o que é o amor de fato, né, na sua plenitude, né, que é aquele amor que Jesus pregou, que é os ensinamentos que Jesus nos deu, recebidos de Deus, né, de nosso Criador, e Ele deixou aí como exemplo no tempo em que Ele passou com a gente aqui na Terra. Mas eu não vou ler o capítulo, eu vou convidá-los para ler, até mesmo porque é um capítulo extenso, mas é bem bacana, é bem interessante de se ler. E eu queria comentar um pouquinho sobre a lei do amor. Como eu disse, a lei do amor, ela não se limita ao nosso amor que é com os nossos parentes, nosso pai, nossa mãe, filhos, avós, sobrinhos, tios, tias, enfim, nossos amigos. A lei do amor, na verdade, é sobre a lei da humanidade, né? Eu acho que mais do que nunca, ainda mais nesse momento que a gente está numa pandemia, a gente tem que pensar no próximo, e esse próximo não necessariamente é aquele próximo que está dentro da nossa casa. Esse próximo é o que está dentro da nossa casa, a pessoa que está perto da gente, claro, porque a caridade começa em casa, mas também se estende àquelas pessoas a quem não conhecemos, aquelas pessoas que não nos são extremamente caras, que são aquelas pessoas que a gente não tem a 100% de afinidade, mas são pessoas que convivem conosco, são pessoas que convivem no nosso mundo e também estão aqui para amar e ser amadas. Essas pessoas nós devemos despertar o olhar da caridade, o olhar da boa vontade, o olhar de tentar aproximar aí uma relação, de ouvir, de dar um conselho, de fazer com que essa pessoa se sinta melhor. E principalmente usar aquela lei, né, aquela outra regra que diz que a gente não deve fazer ao próximo aquilo que não gostaria que que alguém fizesse para nós mesmos. Nesse sentido, a gente já aprende um dos pilares que é do sentimento do amor, que é o respeito. Então, respeitar as opiniões diferentes, respeitar comportamentos diferentes. Claro, nem sempre a gente precisa concordar com tudo, nem sempre a gente vai pensar da mesma forma, mas a lei do amor, ela também passa pelo respeito. E também comentar com vocês sobre a reencarnação. No capítulo diz, e nós já sabemos, que a reencarnação é um dos métodos, é um dos meios que Deus colocou pra gente, para nossa evolução. Então, no início, nas nossas primeiras reencarnações, na nossa encarnação e nas nossas primeiras reencarnações, quando a gente volta ao planeta, quando a gente volta a vestir esse corpo de carne e osso, nós trazemos ainda os instintos que vêm desde a fase animal, os instintos de sobrevivência, os instintos de proteção, de medo, instintos às vezes mais vorazes, mais selvagens, mas também ao instinto de zelo, ao instinto de não amor, obviamente, na sua plenitude, não amor raciocinado que a gente tem que ter quando a gente é mais evoluído, mas traz sim um sentimento de afeto, e a gente pode perceber isso inclusive nos animais, né? O como eles cuidam das suas crias, o quanto eles as protegem. Com o passar, obviamente, da evolução, nós que já, enquanto humanos, vamos evoluindo e reencarnando, e evoluindo e reencarnando, trazendo aí o que a gente precisa melhorar da vida passada para essa vida, somando aí na nossa conta coisas boas. Por vezes a gente adquire aí alguns débitos, né? A gente precisa às vezes voltar ainda muitas vezes para
tentar melhorar uma coisa que a gente ainda não conseguiu. Mas a reencarnação, meus amigos, é uma ferramenta útil para que a gente consiga aprender a amar na plenitude, que é amar a humanidade. E isso não é fácil, isso não é uma tarefa que a gente consegue do dia para a noite. Não é fácil entender do dia para a noite uma opinião diferente, mas a gente, como eu disse, precisa respeitar e a gente precisa ter a consciência de que um dia sim nós somos criados para ter esse amor na plenitude, que a gente consiga amar ao próximo, mesmo que ele não seja tão próximo, e a gente só vai conseguir isso tendo contato. A gente só vai conseguir isso convivendo com outras pessoas. Então, o grande recado que eu queria deixar é que nós possamos aproveitar a nossa reencarnação, a de hoje, essa que nós estamos aqui, eu falando, vocês ouvindo, ora vocês ouvindo e eu falando, porque a vida é isso, a vida é uma troca. E em todos esses comportamentos, em todos esses dias a dia que a gente tem, em todas as pessoas que nós temos contato, em todas as pessoas que nós possamos ajudar, que nós podemos ajudar, em todas as pessoas que podem nos ajudar, é que a gente vai aprendendo a amar. É que a gente vai aprendendo a conviver com as diferenças, é que a gente vai aprendendo com outras pessoas, coisas que eles possam despertar dentro de nós, porque todo mundo tem a centelha divina, todo mundo tem a possibilidade aí de ser melhor, isso só precisa ser despertado. E para isso, às vezes a gente precisa do contato com o próximo, e é para isso que a gente usa as nossas reencarnações, para a gente melhorar e despertar aquilo que a gente tem de bom e a gente começar a diminuir aqueles instintos mais selvagens que eu comentei lá das nossas primeiras reencarnações. Eles ainda fazem parte da nossa vida, a gente ainda está no mundo de provas e expiações justamente porque nós somos humanos no sentido de ainda errantes, mas à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai reencarnando nas próximas e nessa, esses sentimentos de instinto, eles vão dar lugar, vão ser substituídos por sentimentos mais puros, que é da caridade, da fraternidade e do amor em si. E do amor, inclusive, ao próximo, que não é tão próximo, não é o próximo só que a gente conhece, não é aquele próximo que está só dentro da nossa casa. E isso é a lei do amor. A lei do amor é você olhar indistintamente para as pessoas como se você estivesse olhando um quadro mesmo. Sabe aquelas obras de arte que você olha e não entende, às vezes, o seu real significado, mas você admira? Esse é o sentido do amor pleno. Você olhar o próximo e procurar entender e admirá-lo da melhor forma possível. Tentar procurar o lado bom de tudo que a gente vê. E a gente começar nessa reencarnação, aliás, continuar nessa reencarnação, porque isso é um compromisso já que a gente já traz desde o plano espiritual, é continuar nessa reencarnação o nosso projeto de ser um espírito melhor. Continuar o nosso projeto de tentar olhar as pessoas como se fosse um quadro, tentando tirar o lado bom de cada pessoa, desfazendo mágoas, desfazendo inimizades, procurando amizades, procurando afetos, para que na próxima reencarnação, quando a gente voltar na nossa conta, ela esteja mais positiva do que negativa. E até que um dia a gente finalmente possa alcançar uma ordem espiritual superior, onde inclusive, além de saber amar na sua plenitude, além de saber amar só o próximo que não é tão próximo, além do próximo que já é próximo, ou seja, amar todo mundo, a gente vai, quando chegar nesse nível, a gente vai aprender a sofrer menos, aprender a dar valor ao que realmente importa e, enfim, ter a felicidade na sua plenitude. Na vida aqui na Terra, nós podemos ter momentos felizes e que esses momentos sejam mais frequentes, mas a gente sabe que o nosso dia a dia nos traz provações, nos traz expiações e faz com que nem todo dia seja feliz. Mas haverá um dia que todos os dias serão mais felizes. E isso é quando nós alcançarmos essa lei do amor, que vai fazer inclusive que a gente sofra menos
fazer com que a gente ame a todos indistintamente, sem distinção, sem preconceitos e com bastante boa vontade e bastante ânimo e entusiasmo pela vida. Convido novamente a todos a ler o capítulo 11 da Lei do Amor, Instruções dos Espíritos, que são os nossos benfeitores de luz que ajudaram aí na construção de todas as obras espíritas, para a gente conseguir ler e aprender e praticar, para a gente ter uma vida melhor. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima.